Geralmente, quando pesquisamos sobre o Thomas Hardy, é dito que seu último romance foi Judas o Obscuro, de 1895, um livro que foi tão mal recebido que fez o autor abandonar a escrita de romances e se dedicar exclusivamente à poesia. Mas, na verdade, Judas não foi o último romance do Hardy, pelo menos não exatamente, porque em 1897, 2 anos após o lançamento do Judas, o Hardy publicou um último romance, A Bem-Amada, e é sobre ele que conversaremos hoje. Olá pessoal, bem-vindos ao Livros e E-Books, eu sou o Carlos, e nesse vídeo conversaremos sobre mais uma obra vitoriana dentro do nosso mês de outubro dedicado à literatura vitoriana, o Victober Brasil. Na caixa de descrição do vídeo você encontra os links para os outros vídeos já publicados nesse projeto, além das playlists dos anos anteriores. Então, se você gosta desse tipo de literatura, dê uma conferida nesse material que tem dicas de livros e autores bem legais, inclusive alguns menos conhecidos. Também os links para as minhas outras redes sociais. E quem acompanha o canal já sabe que o Thomas Hardy é um dos meus autores favoritos. E apesar de ser menos conhecido aqui no Brasil, ele é considerado um dos grandes da literatura britânica, especialmente na poesia. Costuma ser chamado de o último grande autor vitoriano, porque ele começou a publicar seus trabalhos depois de 1870, já mais para o final do período vitoriano, que terminou oficialmente em 1901, com o falecimento da Rainha Vitória. Mas o Hardy, apesar de não escrever mais romances, continuou sua carreira de poeta até o seu falecimento em 1928. E existe essa controvérsia sobre qual seria o seu último romance. E eu disse que Judas não exatamente é o último, porque A Bem-Amada, apesar de ter sido publicado depois, não era um trabalho totalmente inédito. Era a reformulação de um trabalho anterior, A Procura da Bem-Amada, que foi lançado em capítulos em um jornal em 1892, como era habitual na época, mas depois foi retrabalhado e lançado em livro em 1897. Ou seja, como livro, esse seria o último romance do Hardy. E essa versão retrabalhada passou a ser a definitiva, mas os estudiosos dizem que existem diferenças bem significativas entre as duas versões, quase como se fossem obras distintas. E existem edições críticas que trazem as duas versões. Claro que só na Inglaterra, infelizmente, porque aqui no Brasil até essa versão definitiva não é muito fácil de encontrar. Mesmo assim, nós temos duas edições e nem tão antigas assim. Essa que eu li, da editora Codex, é de 2003, mas existe uma outra da editora Itatiaia, de 2006, e é essa que nós encontramos com mais facilidade. O link para a compra dela pela Amazon está na caixa de descrição, e comprando qualquer produto por esse link, você estará contribuindo sem gastar nada mais para uma causa social, porque eu repasso a minha comissão para uma instituição de assistência. Então é muito importante esse seu auxílio. Só um detalhe, na descrição lá no site da Amazon, o livro aparece como volume 1, e eu não sei a razão disso. Mas como aquela edição tem 177 páginas e essa que eu li tem 200, eu acredito que esse volume 1 se refira à versão e que seja a história inteira, até porque eu não achei em lugar nenhum alguma informação sobre um suposto volume 2. Então, se alguém souber algo a respeito, ou tiver essa edição da Itatiaia, por favor, me esclareça. Bem, mas essa foi a edição que eu li. É uma edição bem agradável, capa com orelhas, páginas amarelas. É um ótimo texto introdutório. E aqui no final, mapinha e uma breve cronologia da vida e obra do autor. E A Bem-Amada é um livro bem peculiar, até um pouco estranho, Ele tem um clima meio conto de fadas e não é difícil de entender porque ele não agrada muita gente. Ele é geralmente citado como uma obra menor do autor,
apesar de ter admiradores famosos, como o Marcel Proust, por exemplo, né, que sobre ele disse o seguinte: eu acabo de ler uma coisa muito bonita que, infelizmente, se parece um pouco, mas 1000 vezes melhor, com as coisas que eu faço. A bem-amada do Thomas Hardy. Então, não sei se todos, mas a maioria dos romances do Hardy se passam numa região da Inglaterra chamada Wessex, que é fictícia, né, mas ficaria ali no sul do país. E esse aqui não é diferente. Embora tenha capítulos em Londres, grande parte do livro se passa numa península, mas que é ligada ao restante do país por uma faixa de terra tão estreita que é quase uma ilha, né? E é conhecida como Ilha de Islingers. Vou mostrar aqui, tentar mostrar aqui no mapinha para vocês. Vendo? Ela é ligada aqui ao continente, né, ao restante do país, ao continente não, porque a Inglaterra é uma ilha. Então aqui é quase, né, uma ilha à parte. É um local ermo, pedregoso, com muitos penhascos batidos pelo mar, e a sua única atividade econômica é a extração de pedras. E era uma região habitada ainda antes dos romanos, e que, por ser quase uma ilha, ela desenvolveu costumes bem particulares. A grande maioria dos poucos moradores tem algum parentesco entre si, porque ao longo do tempo foram se casando entre si, né, e poucos se misturaram com os habitantes de fora, que eles chamam de Kimberlings. E um desses costumes era o dos noivos terem relações antes do casamento, para testarem a sua compatibilidade antes de se comprometerem formalmente. E um hábito que foi sendo abandonado à medida que o país se desenvolvia e o local ia se integrando cada vez mais ao país, já que um hábito desse não era mais bem visto por alguns jovens, mas que ainda era encorajado pelas gerações mais velhas. E o personagem principal do livro é o Jocelyn Pearson, que é filho de um dos maiores produtores de pedra da ilha, vive em Londres e está prestes a se tornar um dos mais afamados escultores do país. E o livro é dividido em 3 partes, cada uma referente a uma fase da sua vida, intituladas Um Jovem de 20 anos, Um Jovem de 40 anos e Um Jovem de 60 anos. E é bem curioso o motivo dessa palavra jovem aparecer nos títulos dessas 3 partes. E em cada uma dessas fases da sua vida, o Jocelyn vai se encontrar numa encruzilhada importante, né, onde terá que tomar decisões que refletirão pelo restante da sua vida. E cada uma dessas situações fazendo com que ele reflita mais sobre si, sobre seu relacionamento com esse local onde ele nasceu, e principalmente o seu relacionamento com as mulheres. Por ser artista, o Jocelyn está sempre em busca de um ideal de beleza, como todo rapaz de 20 anos, né, tem seus relacionamentos, mas com uma peculiaridade. Ele acredita que mesmo amando várias mulheres diferentes, ele está realmente amando a mesma em todas elas, porque ele imagina essa sua bem-amada como uma espécie de espírito que se move entre mulheres diferentes, passando de uma para outra, e o que ele persegue é exatamente essa essência da mulher ideal. E o negócio funciona mais ou menos assim. Ele está numa festa, passando na rua, em qualquer lugar, e aí ele se sente atraído por uma mulher. Ele começa a se relacionar com ela, mas de repente percebe que a sua bem-amada não está mais ali, habitando naquele corpo. E ele simplesmente recomeça a busca. No início do livro, a gente antipatiza com o Jocelyn, né? Acha que ele não passa de um mau caráter, né? Um galinhão que usa essa explicação como justificativa para pegar todas, né? Como se diz. Mas no decorrer do livro nós vamos percebendo que ele realmente acredita nisso. Principalmente porque ele faz questão de não ter intimidades com nenhuma delas e tem até certas atitudes altruístas com elas. O problema é quando ele sente que essa sua bem-amada incorporou em 3 mulheres diferentes, de diferentes gerações de uma mesma família, todas elas chamadas Eves. E eu acho melhor não falar mais nada, porque seria revelar demais.
E apesar de ser uma história tendo o amor como pano de fundo, a trama tem bem pouco de romântica, porque essa busca do Jocelyn terá aí alguns reveses e conflitos, tanto de ordem prática, quanto pela própria personalidade das mulheres com as quais ele irá se envolver. Mas também não é uma história trágica, pesada, como outras do Hardy, né? Está mais para melancólica. E depois de um estranhamento inicial, eu me envolvi no livro, fiquei bem curioso com o desenrolar da trama, com o desfecho da história, né? Foi bem satisfatório, mas de certa forma também previsível. Uma das coisas que eu gostei muito nesse livro e que sempre me atrai nas obras do Hardy é a descrição dos locais. Ele não é exatamente um autor descritivo, que gasta páginas e páginas descrevendo uma paisagem. Ele é mais sucinto, mas faz isso com uma maestria e uma beleza ímpares. Eu já tinha destacado isso quando eu li O Retorno do Nativo, onde ele descreve as famosas charnecas inglesas. E aqui, em A Bem Amada, é esse cenário litorâneo, né, pedregoso, com ruínas de castelos, penhascos batidos pelo mar, e é uma delícia de descrição. Sem contar que esse ambiente terá um grande impacto nos personagens, especialmente no Jocelyn. No início do livro, ele está voltando para o local depois de alguns anos em Londres, e ele tem com essa ilha uma relação meio conflituosa, porque ele a considera um lugar atrasado e inculto, ainda cheio dessas tradições e costumes que o resto da Inglaterra não tem mais, né? Ainda mais depois de experimentar a vida na cidade grande, mas ao mesmo tempo ele sente que ali estão as suas raízes, né? Que sempre haverá, ele sempre levará algo desse local dentro dele. E o Hardy também é um autor peculiar se comparado aos outros vitorianos, porque ele foca os seus livros mais nesses ambientes isolados, agrestes, né? Nessas festas e costumes folclóricos, na vida comum dos moradores de fazendas, de pequenas aldeias, ao contrário das outras tramas, que são ambientadas em mansões de classe alta, ou então nas mazelas sociais das grandes cidades. E outra característica do autor são as suas personagens femininas marcantes, né? Que geralmente são protagonistas e mesmo inseridas dentro da condição social do seu tempo, com todas as limitações que as mulheres tinham, elas têm sempre uma personalidade forte e desafiadora, né? São mulheres que se impõem e lutam para serem senhoras de suas vidas. Os homens, ao contrário, costumam ser mostrados de uma forma bem menos simpática. Como aqui o Jocelyn, que nessa sua eterna busca da mulher ideal, ele acaba percebendo que envelheceu fisicamente, mas que aos 60 anos continua tão imaturo quanto aos 20. E é um personagem bem interessante. A meu ver, esse é um daqueles livros que dá muito assunto para estudos psicológicos, né? Não foi o meu caso. Eu foquei mesmo apenas na história e gostei bastante. E eu fiquei curioso, né, em conhecer a versão original da história, aquela que foi publicada nos jornais, e que eu acredito que foi alterada aqui por conta da péssima recepção do Judas o Obscuro. Provavelmente o Hardy não queria atiçar os ânimos e atrair ainda mais atenção negativa para si. Por isso ele suavizou a trama. Mais ou menos como o Oscar Wilde fez com as duas versões do Retrato de Dorian Gray, que são a mesma história, mas ao mesmo tempo histórias bem diferentes. Não é difícil conseguir essa versão original em inglês, claro, né? Porque a obra está em domínio público. Se alguém tiver interesse em conhecer, na caixa de descrição eu deixo o link para essa versão. E eu ainda não li muita coisa do autor, apenas Tecidos reviews e O Retorno do Nativo. Eu tenho outras obras para ler, inclusive o Judas, mas já deu para perceber que esse livro aqui é um diferencial na sua produção literária. Como eu já tinha lido essas outras obras, eu senti menos a estranheza. Mas, no geral, mesmo sendo um livro curto, em comparação com os outros dele, eu não recomendaria para um primeiro contato,
É justamente porque é uma daquelas obras que não pode ser usada como exemplo da obra do autor, né? Porque passa uma ideia diferente do que é habitual e pode afastar o leitor que não gosta do livro e pretende conhecer a escrita do Hardy. Então, pegando esse livro aqui, que não é tão representativo assim, pode acabar desistindo. Mas para quem já leu alguma coisa dele, eu acho que é uma leitura instigante que vale muito a pena conhecer. E eu fico por aqui recomendando mais essa leitura de uma obra vitoriana, mesmo reconhecendo que não é um daqueles livros que agradará a todo mundo. Agradeço a todos que assistiram o vídeo, que estão acompanhando o projeto. Continuem assistindo os vídeos do Victober, tanto aqui quanto nos outros canais. Se quiser participar também, ainda dá tempo. É só ler alguma obra vitoriana e utilizar as hashtags Victober e Victober Brasil nas suas postagens. E agora eu quero saber a opinião de vocês, né, sobre o vídeo, sobre essa obra, sobre o autor ou qualquer outro comentário que vocês queiram fazer. Não esqueçam também da curtida no vídeo e a gente se vê em breve. Muito obrigado e um grande abraço.